Josué capítulo de número 4. Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens: peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar aonde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. E no futuro, seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim, os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e as deixaram ali. Até aqui lemos. Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te damos graças por esse tempo, por esse lugar, pelo ambiente tão favorável aonde a tua glória manifesta. Pedimos agora que o teu Espírito fale conosco de maneira tal que o nosso entendimento seja aberto e que possamos sair daqui instruídos pela revelação da tua palavra, pela voz do teu Espírito. Fala conosco, assim oramos no nome de Jesus, e quem crê diz amém. Assente-se aí, por favor. Talvez uma das coisas mais interessantes no texto que lemos hoje à noite é exatamente porque ele traz literalmente a expressão de divisor de águas. O capítulo 4 fala agora de um povo que estava do outro lado da margem. O capítulo 3 ele recebe instruções para passar o rio. Mas Deus é um Deus que não somente nos dá instruções para ultrapassar limites, mas Deus também nos dá instruções para como devemos proceder num novo ambiente. Por que isso é importante? Porque tem muita gente que tem a oportunidade de viver um novo tempo, e quando está vivendo um novo tempo, põe tudo a perder. Eu conheço gente que teve a oportunidade de cruzar o Jordão, e cruzar o Jordão simboliza literalmente a passagem para uma nova etapa, para um novo tempo, para uma nova fase. Gente que cruzou o Jordão e ao invés de saber como proceder do lado de lá, pôs tudo a perder. Recebeu um bom emprego, casou-se, conseguiu se formar, recebeu tudo aquilo que Deus havia prometido que daria, mas colocou tudo a perder. Quem sabe talvez essa não seja a sua própria história. A história de alguém que cruzou o Jordão, viu Deus agir, viu milagres acontecerem, viu as águas pararem. A promessa de Deus se cumpriu na sua vida. Você seguiu a palavra, mas quando você finalmente pôs o pé na terra prometida, você não soube como se comportar. Tão importante como saber chegar na terra prometida, é saber como você deve se portar dentro dela. Tem muita gente que pôs casamento a perder. Tem gente que orou por filhos e perderam os filhos dentro de casa. Tem muita gente que orou para vir para a igreja, entregou a vida a Cristo e se perdeu dentro da igreja. Qual o segredo? Qual o segredo para viver essa nova fase? Mesmo porque a vida é feita de fases. O próprio texto de Eclesiastes capítulo 3 afirma de uma maneira muito transparente que há um tempo estabelecido para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de se abraçar. Há tempo para todas as coisas. A vida é feita de fases. Olha para a sua própria história. Quando você olha para trás, você vai conseguir identificar períodos distintos da sua vida.
O período em que você estava ainda vivendo do cuidado da sua casa, dos seus pais, você não sabia nem comer direito, a sua mãe tinha que colocar comida na sua boca, você não sabia se trocar, você precisava ser trocado por um adulto, é assim que funcionava, você não sabia colocar sequer a sua própria roupa, mas a fase passou, até o ponto de que você não só trocava a sua própria roupa, como você escolhia qual era a roupa que você ia vestir. Criança não escolhe a roupa que veste. Ela veste a roupa que tem. É ou não é? Normalmente é assim. A não ser que você dê mole para os teus filhos. Mas quando eu era garoto não tinha muita opção, mesmo porque não tinha muita roupa. Aqui não estava suja, estava no corpo. E quando sujava que estava no corpo, vinha que estava no varal. Era normalmente assim. Vivíamos no início da nossa vida, eu me lembro bem, citávamos isso aqui, domingo de manhã, na celebração dos aniversários da Igreja Central. Agora em outubro, nós celebramos 57 anos da Igreja do Nazareno Central, 60 anos da Igreja do Nazareno no Brasil e 38 anos de ministério do meu pai nessa igreja. Mas quando você olha os dias de hoje, eu me lembro, eu comentava, nem sempre foi assim. Eu vivi muito tempo de roupa doada pelos missionários. Eu vivia de roupa que vinha dos filhos de missionário. E era roupa de primeira, de segunda e de terceira. E você sabe como é que funciona. O pé de pobre não tem tamanho. Sabia disso ou não? Pé de pobre não tem tamanho. Aliás, gente que vive de doação não tem manequim. Todo manequim serve. É ou não é? Você aperta daqui, segura no cinto. Ah, mas aí se está apertado, solta o botão. E vai desse jeito. E a camisa está igual colarinho, parece um colarinho de palhaço. Pendura. Chega uma fase que você vive um novo tempo, porque a vida é feita de fases. Chega a fase que você vai casar, é uma fase completamente distinta. Fase do casamento. Que fase, hein, gente? A fase do casamento, quando ele começa, esquenta a coisa de uma tal maneira que você sabe, começa a pensar, o Armagedon está chegando. Luta. É difícil você entrar num casamento, duas pessoas completamente distintas. Ah, mas elas se amam, mas continuam diferentes umas das outras. É por isso que 1 Coríntios 13 diz que o amor tudo suporta. Porque sabe que você vai ter que suportar muita coisa. Fase. Aí a fase do casamento, que é da adaptação, que é aquele negócio, você vem com uma mania da casa dos seus pais, ela ou ele vem da outra, e é aquele negócio, aí você joga um pacote só, uma nova fase, de dividir a vida, de dividir a casa, de dividir as contas, porque até então, você dentro da casa do seu pai, por mais que você ajudasse a pagar as contas da casa, você não tinha responsabilidade primaz de pagar a conta, mas depois que você casa, quem paga a conta é você. E aí pronto, você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. E aí você vai começar a reconhecer seu pai ou sua mãe como nunca antes você tenha reconhecido. Porque quando a luta estreita, a nova fase do casamento, aí você vem naquele negócio, e essa fase passa. O casamento também é feito de fases. Aí vem os filhos, fase diferente. Quando vem o primeiro filho, a gente acha que se perdeu. É uma maravilha, é uma alegria, lógico que é. Mas quando te entregam aquela criaturinha, entrega na tua mão, você entra 2 no hospital, sai 3. Você sai agora com um pacote. E o pacote reclama toda hora. E o pacote chora toda hora. E você está naquela nova fase que você não sabe fazer direito, você não sabe trocar fralda, não sabe trocar banho, não sabe fazer nada. Fase, a vida é feita de fase. Mas para toda fase há uma etapa a ser concluída e há instruções a serem seguidas. É por isso que a Bíblia é um livro fascinante, porque ele é um livro que traz instruções claras de como eu posso viver em cada fase. Você sabe por que tem muita gente que quando entra na fase do casamento não sobrevive? Porque não aprende a instrução da palavra, como é viver a vida de casado. Porque tem gente que casa e quer viver como solteiro. Quem me está entendendo aí diz amém. Olha Deus falando aí, ô Jeová. Porque o cara casa, ele quer continuar solteiro. Ele quer chegar a hora que ele não tem que dar satisfação. Outro dia eu entendi uma pessoa para dizer, mas ele acha que não tem que me dar satisfação. Não casasse então. Porque depois que casou, você deve satisfação um ao outro. Fase. E a Bíblia diz que você deve viver a vida comum do lar.
Quando o povo cruza o Jordão para uma nova fase, Deus dá instruções. Qual é a instrução primeira que Deus dá ao povo numa nova fase? E se você tiver caneta e papel, anota aí que vai te ajudar, eu tenho certeza. Primeira orientação que Deus dá ao povo através de Josué ao cruzar o Jordão é, primeiro, anota aí, lembre-se do que Deus já fez no seu passado. Anota, anota, anota. O segredo para você viver uma nova fase de conquista é você entrar nela se lembrando do que Deus já fez no passado. Qual é a ordem que Deus dá a Josué? Vá dentro do Jordão, no lugar aonde a arca ficou parada, e tirem quantas pedras? Quantas? 12 pedras. Cada uma das pedras representando uma das tribos de Israel. 12 tribos, 12 pedras. E qual era o objetivo de tirar as pedras? Era para que fosse levantado um monumento, um memorial. Por quê? Porque Josué disse: os seus filhos no futuro perguntarão: o que aconteceu? Por que nós estamos vivendo aqui? Por que desse novo tempo? Por que meu pai não nasceu aqui, ele nasceu em outro lugar e eu nasci aqui? Vocês vão poder dizer para eles então tudo o que Deus já fez no passado. Talvez um dos grandes segredos para você viver um tempo de abundância no presente, na nova fase que Deus está te levando, é você jamais se esquecer da onde você veio. Tem gente que quando entra numa nova fase de bênção, começa a querer achar que é a última bolacha do pacote. Ele começa a achar de que ele agora é melhor do que os outros. O que Deus está dizendo para Josué? Não se esqueçam de onde vocês vieram, de que vocês atravessaram um deserto, e de que vocês um dia estiveram cativos no Egito, e de que o mar vermelho se abriu, e de que o mar Jordão se abriu, e de que brotou água da rocha, e que durante 40 anos caiu provisão do céu, em forma de maná e em codornizes. Vocês estão aqui, porque Deus cuidou de vocês ontem. Quando eu me esqueço de onde eu vim, eu perco a minha referência para onde eu estou indo. Quando você se esquece do que Deus já fez, é um perigo, porque você se torna arrogante, você começa a se achar melhor do que os outros. Normalmente a gente ouve relatos por aí de pessoas que estão vivendo um novo tempo da sua vida, um tempo de abundância, um tempo de bênção, e eles trocam de amigo, se esquecem de onde vieram, nunca mais vão no lugar onde moraram, porque afinal de contas agora eu estou por cima. Errado. Olha o que Deus diz para Josué: levante um monumento. Sabe por quê, querido? Você não chegou aqui fruto único e exclusivamente do teu esforço. Você é fruto do investimento de alguém. Alguém orou por você, alguém te ajudou. Você não é filho de chocadeira. Alguém cuidou de você, alguém pagou os seus estudos, alguém se esforçou, se sacrificou para que você tivesse uma oportunidade na vida. É por isso que o texto sagrado nos diz: jamais removam os marcos antigos estabelecidos pelos vossos pais. Eu não posso me esquecer de onde eu vim. Eu não posso me esquecer. A gente tem que se lembrar, porque o perigo é entrar numa nova fase e começar a achar que você é o cara. E vai começar a cantar a música do Roberto Carlos: esse cara sou eu. E aí vai achar que você é simplesmente o rei da cocada preta. Ah, como eu sou bom. É nada. Todo mundo aqui é fruto do investimento, do esforço de alguém. Você está onde está porque teve uma geração que lutou no deserto. Teve gente, teve um líder que antes de Josué foi à frente e ajudou o povo a chegar lá. Levanta um monumento. Sabe por que é importante a gente levantar um monumento daquilo que Deus fez no passado? Porque quando eu me lembro do que Deus fez no passado, e eu me lembro de quem Ele é, eu sei de que como Ele fez no passado, Ele continua a fazer no presente e no futuro. Você tem que levantar no seu coração uma sala de troféus, um lugar onde você pode olhar para trás e dizer: Deus já fez no passado, Deus pode fazer de novo. Deus diz para Josué: levanta um monumento, pega pedras, erga,
Coloca lá, e ensinem aos vossos filhos. Versículo de número 6. Elas serão um monumento, para que no futuro, se os seus filhos perguntarem o que significa, vocês vão dizer: Deus agiu em nosso favor. Há um Deus que cuida da gente. Queridos, todos os meses nós fazemos um memorial na igreja. Você sabe qual é ou não? Sabe qual é? Ceia. Ordem do Senhor Jesus foi essa: fazer isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. O que Jesus estava dizendo para os apóstolos? O que Jesus diz para a igreja hoje? Nós não podemos nos esquecer de que a vida eterna, o perdão dos nossos pecados, custou um alto preço. Se eu estou aqui hoje, é porque Jesus deu a sua vida no Calvário em meu lugar. Para de arrotar cheiroso, que às vezes você fica, você acha que é alguma coisa. Nós não somos nada. Se até aqui chegamos, é porque Deus tem sido bondoso, Ele nos conduziu. Digam para os vossos filhos, que se hoje eles comem um lugar aonde mana leite e mel, é porque houve um Deus que os tirou do Egito, que os acompanhou no meio de um deserto, que proveu as suas necessidades, que abriu o mar, que fez com que eles passassem em pé enxuto sobre um Jordão. Nós chegamos até aqui, por aquilo que Deus fez no passado. Querido, o que me impulsiona a caminhar para frente e a viver numa nova fase, com segurança, é saber de que quem me trouxe até aqui foi o Senhor. É por isso que Samuel disse diante de todo o arraial, ele disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Foi Deus que te trouxe até aqui. Não fica achando que você é alguma coisa, só porque você tem um diploma, só porque você mora num lugar melhor, só porque você está vivendo uma situação diferente. Saiba de uma coisa: você é fruto da graça, da misericórdia e do cuidado de Deus. De vez em quando, visita o lugar de onde você saiu. Visita. Lembra de onde você saiu. Eu me lembro de um tempo atrás, fui pregar na Baixada Fluminense. É forte, Brasil. Eu nasci num lugar chamado Chatuba. Você nem sabe onde fica isso. É praticamente a antessala do inferno. O negócio lá é quente. Polícia não entra. É uma das zonas hoje mais perigosas na Baixada, no Rio de Janeiro. É o lugar de desova. É onde a bandidagem do Comando Vermelho colocava os corpos daqueles que eram mortos pelas facções. Lugar feio. Uma vez eu fui com o pastor Cavalário lá, estavam queimando uma vaca, estava tendo um holocausto no meio da rua. Sujeira, bagunça. E olha que hoje está bom, hein, gente? Mas onde eu vim, esgoto a céu aberto. Você não precisava saber, você não precisava de Waze para saber que você chegou. O cheiro te avisava, chegou. Fedia, esgoto a céu aberto. Pobreza, miséria, mas eu nunca quero me esquecer de onde Deus me tirou, do que Deus fez, de como Ele agiu, porque a gente é fruto do cuidado, da bondade do Senhor. Levanta o monumento, não tenha vergonha do teu passado, meu filho. Foi o teu passado que construiu a sua história e que te trouxe até aqui. Levanta o monumento. Tem gente que fica com vergonha de dizer quem é seu pai, de dizer quem é sua mãe. Cria jeito. Tem gente que esconde o nome. Não vai me buscar na escola não, pai. Eu não quero que vá com esse carro. Por que não? Não tem vergonha. Levanta o monumento. Tem alegria de dizer de que você é fruto de um lar. Pode ser de gente pobre, pode ser de gente esforçada, pode ser de um lugar aonde não tinha muita condição, mas foi o que Deus providenciou para que você chegasse até aqui. Levanta o monumento hoje à noite, para que Deus possa te colocar numa nova fase. Nova fase. Aprendi isso muito cedo dentro de casa. A gente veio, o lado do meu pai é uma família pobre. Meu avô era meieiro. Sabe o que é meieiro, né? Que divide a terra. Ou você pega a terra de alguém, você planta na terra do outro, tudo aquilo que der, você divide com o proprietário. Meieiro, forneiro de fábrica de cimento, numa cidade pobre, pequena, Itaú de Minas. Mas eu sempre aprendi isso dentro de casa.
Lá ainda você entra na sala do meu pai, tem uma enxada pequena, comida, gasta, que mostra que a gente chegou, fruto do esforço de um cabo de enxada. Você não pode se esquecer. Levanta um monumento da bondade de Deus, de como Deus te livrou. Ah, como tem crente arrogante. Deus age na sua vida, Deus abre porta, Deus te liberta, Deus provê a cura, e você volta as costas para Ele, quando você vive um novo tempo. Eu já cansei de ouvir gente dando testemunho assim: ah, depois que a minha vida melhorou, pastor, eu não arrumei mais tempo para ir na igreja, trabalhando muito. Deus mudou a minha sorte, pastor, e sabe o que acontece? Estou trabalhando demais, ingrato. Se tinha um lugar que você tinha que voltar toda semana, é para esse altar, porque foi aqui que Deus mudou a sua sorte. Aqui é o teu monumento, é aqui que você tem que vir dizer: eu entrei neste lugar, quebrado, acusado, podre por dentro. Jesus me alcançou, mudou a minha história, perdoou os meus pecados, transformou a minha vida. É neste lugar que eu quero vir toda semana, para eu não me esquecer de onde Ele me tirou. Não pode se esquecer. Agora eu estou perdoado, pastor, agora Deus mudou a minha sorte. Eu entrei na igreja desempregado, quebrado, condenado, acusado. Com a minha morada no inferno, eu já estava com a chave da minha casa, da minha vida. Estava na mão. Aí eu entrei aqui, meu casamento destruído, pastor. Cheguei aqui, os meus filhos não olhavam na minha cara. Pastor, eu cheguei aqui, eu não tinha prazer para viver. Eu cheguei aqui sem direção. Deus me encontrou, Deus mudou a minha sorte. Aí sabe qual é a primeira coisa que você faz? Você vira as costas para a igreja. Aprenda a levantar um monumento. Você pode falar mal de qualquer coisa, minha da mãe, né? Aí não conta. Mas eu não aceito falar mal da igreja, principalmente dessa igreja. Se arruma encrenca comigo, porque aqui Deus me deu as minhas maiores oportunidades. Aqui Ele mudou a minha história. Esse lugar para mim é um monumento. Veja só, não é um amuleto, não é um sentido de ser uma estátua em que eu idolatro, mas esse lugar para mim tem sentido muito mais profundo do que você possa imaginar. É por isso que Davi dizia sempre: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É porque é na casa de Deus que as coisas mais profundas que podem acontecer na vida de uma pessoa acontecem. Levanta um monumento, Josué, porque o povo esquece fácil. Nós temos uma memória fraca quando é para lembrar, para agradecer a Deus. Nós esquecemos rápido, para pedir. Eu qualquer dia vou fazer aqui uma prova. Eu vou botar aqui 2 cálices de oração para pedir, e vou colocar do lado os para agradecer. Só para você ver que a proporção dos gratos é a mesma dos 10 leprosos. Só um voltou. Os outros 9, agora eu estou na bênção. Agora eu estou curado. Agora eu estou limpinho. Eu vou curtir a vida. Que isso? Deus disse para Josué: a única forma de você sobreviver numa nova fase é jamais se esquecendo daquilo que Deus já fez por você. Lembra daquele monumento? O povo passava e dizia: nós estamos aqui pela graça de Deus. O povo passava pelo monumento e dizia: se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado. O povo passava pelo monumento e não tinha jeito de passar por esse Jordão, se Deus não tivesse aberto um caminho no meio das águas. O povo passava pelo monumento e lembrava: durante 40 anos não gastou sapato do pé, a roupa não envelheceu. Deus é que cuidou da gente. Levanta um monumento no teu coração hoje à noite. O meu desejo, a minha oração sobre a sua vida é que você possa desenvolver um coração grato a Deus. Grato a Deus. Diz: Senhor, eu te louvo pelo teu favor, pela família que o Senhor me deste, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pela saúde, pela vida, pelo ministério. É por isso que Paulo dizia: eu sou o que sou pela graça. Dos pecadores eu era o principal. Sabe o que todos nós merecíamos? Condenação e morte. Mas Deus te amou, Deus te alcançou, Deus muda a tua história. Ele pede para você: levanta um monumento hoje à noite. Levanta coisas que precisam estar presentes e diante de você todos os dias. Como é que Davi vence Golias? Ele se lembra daquilo que Deus fez no passado. Ele diz: assim como Deus me ajudou a matar o leão e o urso,
Deus vai me ajudar a vencer o gigante. Sabe como é que você entra numa nova fase, na expectativa de vitória? É quando você se lembra daquilo que Deus já fez no passado. Todas as vezes que eu enfrento uma luta, todas as vezes que eu estou diante de uma dificuldade, o melhor exercício que eu posso fazer é me lembrar do que Deus já fez. O salmista, ao escrever no Salmo de número, está anotado aqui, 103, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nem um só dos seus benefícios. Você sabe com quem ele está conversando? Consigo mesmo. Ele diz: bendize, ó minha alma, e não se esqueça, porque se você não se obrigar, você se esquece facilmente. Você se esquece de quem estendeu a mão para você. Você se esquece de quem te deu a primeira oportunidade. Você se esquece de quem comeu o pão quando um dia que você dividiu o hot dog no meio, e olha que a salsicha já estava na metade, e teve que dividir. É gente que lutou com você. Você não pode se esquecer. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nem um só dos seus benefícios. O velho hino dizia: conta as bênçãos, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Nós temos uma tendência de reclamar do que falta e não agradecer por tudo que Deus já fez. Deus disse para Josué: vocês estão entrando numa nova fase. Finalmente, a terra da promessa, vocês colocaram o pé sobre ela, mas só tem um jeito de vocês prevalecerem durante essa nova fase: não se esqueça de onde vocês vieram. Tem uma máxima que a gente ouve desde que eu me conheço por gente, que fala que um povo sem memória é um povo sem história. Você se esquece. Você acha que caiu de paraquedas? Foi o Harry Potter que agiu na sua vida. Ele pegou uma vara de condão e falou: vem, caracabim, pum, pum. Aí você era um sapo, virou um príncipe. Não, meu irmão, é a graça, é o cuidado de Deus, são as fases, cada uma delas. Deus foi moldando você, você não pode se esquecer. Segunda coisa, eu tenho que ir embora. Me ajuda aí. Segundo, capítulo 5. Quando entra no capítulo 5, vou tirar isso aqui. Estou transpirando muito. Receba o manto, olha aí. Capítulo 5. Quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: prepara faca de pedra, e circuncide esta segunda geração de israelitas. Versículo de número 7. Assim, Josué circuncidou os filhos dos israelitas que haviam crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até que os homens se recuperassem. Versículo 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha da sua escravidão no Egito. Segunda coisa, anota aí por favor. Quando você entra numa nova fase, num novo tempo, não é só importante se lembrar de onde você veio, do que Deus fez no seu passado, mas é importante se lembrar de quem você é. Deixa eu explicar um pouquinho, e talvez eu tenha que parar por aqui. Eu tinha mais 3 coisas para falar no texto, mas não vai dar tempo. Circuncisão, dentro do contexto da palavra, para o povo de Deus, tinha uma simbologia muito forte. Deus havia estabelecido que o seu povo seria identificado pela circuncisão. Todo homem deveria ser circuncidado. A pele do prepúcio deveria ser cortada. Essa seria a marca que definiria que o povo de Deus não era igual aos demais.
Quando eles entram na Canaã, quando eles cruzam o Jordão, qual era o problema agora? É de que todo o povo durante o deserto, toda aquela geração que nasceu no deserto, não havia sido circuncidada. Talvez por falta de recursos, de higiene, pelo calor do deserto, a gente não sabe o que era, enfim. Mas quando eles cruzam o Jordão, além de Deus dizer, lembrem-se de onde vocês vieram e o que eu fiz por vocês no passado, Deus diz para eles, é importante vocês também se lembrarem a quem vocês pertencem. A marca do povo de Deus naquela época era essa: todo homem hebreu era circuncidado. Isso acontecia logo do seu nascimento, quando a criança nascia, era circuncidada. Ele ficava com uma marca que o distinguia de todos os demais povos. Você sabe qual é o problema de muita gente que não sobrevive numa nova fase? É porque perde a sua identidade. Tem gente que até um certo momento, enquanto está no deserto, até cruzar o Jordão, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu tenho a marca de Cristo sobre a minha vida. Mas quando você começa agora provar da promessa de Deus se cumprindo sobre a sua vida, sabe qual é o problema? Você se mistura com o resto. A preocupação de Deus foi essa: o meu povo não pode se misturar com os demais. O nosso Deus é um Deus zeloso. Quando Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo de número 9, ele diz: vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe por que eu fico preocupado? É que tem gente que, quando entra numa nova fase, quando entra num tempo de usufruir do cuidado de Deus, ao invés de firmar a sua posição como alguém salvo e transformado, ele se deixa levar pela maioria. Deus sabia de que eles estariam expostos agora a uma cultura pagã. O povo estaria exposto a uma realidade completamente contrária. Aí Deus diz para ele: Josué, pode pegar a faca, pode circuncidar geral, porque a única forma de eu poder abençoar um povo é eu saber da parte deles que eles têm uma aliança comigo. Qual é a nossa aliança? A nossa aliança agora não passa mais pela circuncisão judaica. A nossa aliança agora é pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo tem que estar sobre a nossa vida. O sangue de Cristo tem que ser evidente na nossa vida. E quando eu faço parte do povo de Deus, o povo de Deus tem características específicas. Antigamente o povo de Deus era identificado simplesmente pela forma de se vestir. Você encontrava um cara de domingo, num calor escaldante, de terno e gravata, as irmãs fechadas de cima e embaixo, é ou não é? Não depilava, não passava nenhuma maquiagem, e assim diz, lá vai o crente, lá vai o crente. Hoje a nossa marca vai além de uma vestimenta decente, porque o crente, receba essa aí por gentileza, deve se vestir com decência, mulher e homem também, porque tem uns homens que acham que ele abre o botão até que usa o umbigo, abre um botão, fica mostrando os cabelos do peito, e está achando que está arrebentando, bota os negócios assim, tudo, eu não sei como se mexe, é ou não é? Camisinha, como é que chama aquela camisa, aquela camiseta? Baby look, está sabendo, hein, Márcio? Você respondeu sem pensar. Nós vamos orar para você depois, acabando o culto, querido, você vem aqui, nós vamos fazer uma oração forte sobre a sua vida, amém? Baby look, tá grudadinho. Querido, outro dia eu estava no shopping, acho que eu já contei essa experiência aqui, mas vale porque está dentro do contexto. Eu estou no shopping, veio uma moça muito indecente na sua vestimenta andando. Não era mini saia, era mini nano saia, eu acho que era nano saia. Porque você sabe que depois do micro tem a nano, né? Tem a micro saia, mini saia e a nano saia. Nano saia, aqui ó. A irmã vinha. Não tinha jeito de ninguém reparar, eu estava com a minha esposa e falei assim, dá uma olhada. Onde essa moça pensa que vai, gente? Aí depois o homem mexe, o homem tal, e acha ruim. Quando ela passou por mim, ela falou, paz do Senhor. Você está rindo?
olhei para minha esposa e falei assim, ela falou comigo? Ela te saudou com a paz. Eu falei assim, paz do Senhor. E foi embora. Pai do Senhor. Ó, e não podia andar, é assim, ó. Pai do Senhor. Ó. A gente ri, mas isso é terrível. Sabe por quê? Quando você se veste dessa maneira, quando você usa um vocabulário contrário à palavra, quando você tem atitudes fora do que a Bíblia orienta, você é uma péssima propaganda para o Evangelho. Você é Aliás, faz um favor, não diz que é crente não, porque senão você complica. Sabe por quê? Você está dizendo para as outras pessoas, eu não sou diferente dos demais. Querido, Cristo muda valores, muda princípios. Deus disse para Josué, vocês vão entrar no meio de um povo onde sacrificam crianças, aonde a orgia é algo comum, aonde a poligamia, o sexo fora do casamento é aceitado. O meu povo, não. Eu quero que todo mundo saiba que vocês são um povo diferente, que a gente fala diferente, que a gente age diferente, que a gente trata o cônjuge diferente, que a gente cria os filhos com valores diferentes. Quando a gente entra numa nova fase, eu preciso me lembrar de quem eu sou e a quem eu pertenço. Eu não sou um povo qualquer. Eu pertenço a uma nação santa, cujo Deus é santo. Você não pode se conformar, meu querido, de ir com a maioria, de achar que é comum, ir com o fluxo do mundo. É normal, pastor, todo mundo faz. Vou dizer o que você já cansou de ouvir da sua mãe: você não é todo mundo. Quem já ouviu isso da mãe? Mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Deus te diz, você não é todo mundo. Deus te comprou com um alto preço. Sobre você está a marca de Cristo. E a maior propaganda que o mundo pode ouvir do Evangelho é um crente que vive uma vida em retidão e pureza em tudo que ele faz. Tudo. Por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, capítulo 3, ele diz que o vosso corpo, a vossa mente e o vosso espírito sejam apresentados irrepreensíveis na presença de Deus. Pureza. Deus diz para Josué, para entrar numa nova fase, vocês precisam entender de que você não é o resto. Você foi separado e comprado, custou caro a sua salvação. Deus diz para Josué, vocês precisam entender que vocês não são mais um povinho que chegou nessa terra. Querido, você é menina dos olhos de Deus. Ele te ama. Ele é Deus zeloso. Ele é um Deus zeloso. Pare de ir com a maioria, com a turma. Mas todo mundo, sai fora. Dias desses minha filha veio com uma conversa, e tal, minha filha mais velha, mas pai, tal, é comum, eu tive que chamá-la numa conversa. Deixa eu te dizer uma coisa, minha filha, Deus sonhou com você, Deus tem planos para a sua vida. Você é fruto de oração de um pai e de uma mãe que sonhava em ter uma filha como você. Deus nos confiou a sua vida. Você não vai com a maioria, você tem a marca de Cristo sobre você. Você já confessou Ele como seu Senhor. Não se misture, porque quando você entra numa nova fase se misturando, você se perde. Quanta gente que por conta de uma amizade perdeu um tempo de bênção na sua vida. Quanta gente estava vivendo um tempo bom no casamento, por conta de influências malignas, colocou tudo a perder. Deus diz para Josué, lembrem-se de a quem vocês pertencem. De quem você é? Eu me lembro que a gente cantava antigamente aqui na igreja, uma música que diz assim, eu só sou de Jesus. Quem lembra dessa? Eu só sou de Jesus. Eu só sou de Jesus. Lembra dessa ou não? Essa é velha.
de corpo, alma, todo o coração. Eu só sou de Jesus. Eu só sou de Jesus. Eu não deixo o diabo me pegar emprestado. Porque tem gente que é assim. De vez em quando o diabo pega ele emprestado, depois devolve. Não é só de Jesus. A quem você pertence. Qual é a marca que está sobre a sua vida? Qual é o selo? Qual é a sua identidade? Porque quando você perde a sua identidade, você perde o sentido de quem você é. Identidade de Cristo. Ah, como eu estou preocupado com um povo que só está atrás da bênção. Um povo que só quer a bênção. Eu vou lá porque eu vou receber a bênção. Eu vou lá, vou fazer uma oração, vai abrir os caminhos. Vai me dar um passe gospel. Eu vou sair de lá, rapaz, é um descarrego. O que Deus tem para você é algo muito melhor. O que Deus tem para você é uma vida contínua de bênção sobre bênção, de paz, de alegria, de liberdade, de mudança de vida. Deus diz para Josué: lembra de onde vocês vieram e não se esqueçam a quem vocês pertencem. Deus sabe dos riscos de que até mesmo as bênçãos podem produzir. Eu já vi gente que se perdeu por conta de uma bênção. Você diz, como? Sim, senhor. Enquanto a bênção não vinha, ele era fiel. Enquanto a bênção não vinha, ele orava. Rapaz, eu nunca orava, parecia uma metralhadora de Jeová, tanto que orava. Veio a bênção, parou de orar. Vinha em tudo que é culto. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vinha nos cultos domingo. Quando vinha daqui, ainda saía daqui, pegava um outro lá. Culto. Por quê? Aí veio a bênção. Esqueceu. Abandonou. Querido, Deus tinha preocupação. A mesma que Ele tem conosco. Deus quer te abençoar. Mas Ele quer que você saiba usar a bênção. Quando você não sabe usar a bênção pode te tirar da presença de Deus. Queremos a bênção e deixamos de lado o abençoador. Deus diz para Josué: lembrem-se a quem vocês pertencem.